Olá, esse curso é oferecido gratuitamente pelo projeto SOS Riachos da Universidade Estadual de Maringá. Hoje abordaremos o tema problemas ambientais e como abordar esses problemas em sala de aula. Essa aqui é a nossa equipe principal, composta por estudantes e pós-graduados de diversas áreas do conhecimento e também composto por estudantes de graduação e pós-graduação voluntários. O projeto realiza atividades científicas e com a sociedade, como pesquisa de campo em Riachos de Maringá e região, onde a gente coleta dados e traz para a universidade para serem analisados, e também mostras científicas para a população e escolas. Meu nome é Mariana e o primeiro tema vai ser a importância da água. Para a maioria dos seres vivos, o principal motivo de preservar a água é que precisamos ingeri-la para sobreviver. Mas existem muitos outros que às vezes não percebemos, tais quais como: ela é um solvente universal, ou seja, o mais eficiente do planeta, ela representa 70% do peso corporal do ser humano, é utilizada para usos domésticos como lavagem de carros, banho, lavar a louça e muitas outras coisas. Na qualidade de vida, exatamente para conseguirmos realizar essas atividades, na irrigação, produção agrária, pecuária, pesca e piscicultura, que traz alimento para todo mundo, na saúde ambiental, na geração de energia e nas atividades industriais. Sendo tão diretamente ligada à vida e tão importante, o uso sendo tão recorrente nas vidas dos seres humanos, é preciso que a água seja um bem público. Para isso, existem legislações que regulamentam o seu uso e instituem ela como um bem público. A primeira é a Declaração Universal dos Direitos da Água, que diz no item 8: a utilização da água implica em respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza. Esta questão não deve ser ignorada nem pelo homem nem pelo Estado. No Brasil, a água é regulamentada pela Lei 9.433, de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O Instituto, no seu artigo 1º, fundamenta: a água é um bem de domínio público e está abrangido aqui todo tipo de água, ou seja, água de superfície, água subterrânea, água fluente e água emergente. E também pela Lei nº 10.406, de 2002, artigo 99. São bens públicos os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Assim, sendo utilizada por todos e sendo um bem público, é preciso que ela tenha parâmetros de qualidade para termos a qualidade da água necessária para a sobrevivência humana. Geralmente usamos esses parâmetros que são químico-físicos e os físicos são esses presentes na tela: a cor verdadeira, cor aparente e transparência, turbidez, temperatura, condutividade, potencial hidrogênio iônico ou pH. E os parâmetros químicos utilizados são o oxigênio dissolvido, demanda química de oxigênio, demanda bioquímica de oxigênio, carbono orgânico total, óleos e graxas e metais e outros elementos. Assim sendo, depois dessa análise, ela possibilita a percepção de metais ou outras substâncias presentes na água. Essas são elementos químicos que têm um maior destaque, como se estando em excesso, tornam a água poluentes para a sobrevivência humana. Alumínio, cloro, cobre e muitos outros. Lembrando que esses elementos eles também são ingeridos pela fauna e flora ou absorvidos, contaminando tudo ao redor. E geralmente esses elementos, microplástico também incluso, são resultados de várias atividades humanas. A mineração e purificação, indústrias no geral, resíduos de estações de tratamento de esgoto descartados em locais errados, queima de combustível fóssil, incineração de lixo e despejo incorreto de substâncias. Dessa forma, todos esses elementos presentes na água, poluindo ela, podem causar
diversos tipos de doença, que estão listados aqui também. Anemia, diversos tipos de câncer, cólicas, vômitos, convulsões, lesões cutâneas, problemas em órgãos diversos, induzir aberrações cromossômicas, danos mutagênicos e danificar moléculas de DNA. Olá, meu nome é Amanda, eu faço parte do projeto e agora eu vou falar para você sobre riachos e a sua importância. Os riachos, eles são considerados cursos d'água de porte relativamente pequeno e eles são ambientes que estão expostos a muitas alterações antrópicas e isso acaba prejudicando todo o ecossistema. Os riachos urbanos são fundamentais para a drenagem de águas pluviais, para o reabastecimento de aquíferos e para a redução da temperatura ambiente local. O Brasil tem 12% da reserva mundial de água doce e 70% das reservas hídricas estão concentradas na Amazônia. Por essa porcentagem passar uma ideia de abundância, muitas vezes acabam tratando esse recurso como se ele jamais fosse acabar. No entanto, é muito importante que a gente discuta a conservação dos riachos. A qualidade de um riacho, ela é observada pela quantidade de microhabitats que tem ali, pela diversidade de espécies daquele ambiente e pela presença de espécies bioindicadoras. Aqui na imagem, nós temos o exemplo de uma macrófaga, que é uma planta aquática macroscópica, ou seja, ela é visível a olho nu, e de uma microalga, que é uma alga microscópica e não é visível a olho nu. Apesar das plantas aquáticas e das algas terem algumas diferenças, as duas possuem um objetivo principal, que é a de produção de oxigênio, e elas também podem servir como alimento. A macrófaga ainda, ela pode servir como local de abrigo, refúgio ou local de reprodução para os organismos que estão ali naquele riacho. Quando esses ecossistemas aquáticos são degradados, essa biodiversidade desaparece e as espécies mais sensíveis, que sentem mais a mudança ali do habitat, elas também somem. E eu destaquei como principais fatores de degradação o descarte incorreto de resíduos, as queimadas irregulares e a degradação da mata ciliar. O avanço do desmatamento e algumas atividades relacionadas à agropecuária favorecem o acontecimento dessas queimadas, que também acometem a mata ciliar. Então é uma coisa que vai levando a outra. Mas o que essa degradação pode trazer para a gente como prejuízo? Todos esses fatores podem trazer para a gente uma má qualidade da água abastecida, um mau cheiro no local. Os animais, eles têm pouca ou nenhuma qualidade de vida, proliferação de insetos e animais peçonhentos e também infestação de doenças como a dengue, a esquistossomose e a febre amarela. Essas doenças mais comuns, elas são consequência da proliferação dos transmissores no riacho e também do contato com a água contaminada. Então, ou a pessoa tem contato com a água contaminada, ou ela faz a ingestão, ou então ingestão de algum animal que estava contaminado e vivia naquele ambiente. Os animais peçonhentos mais comuns que vivem em riachos poluídos ou nos seus arredores são as cobras, os escorpiões e as aranhas. Esses animais, eles podem tanto ser atraídos pelas características daquele ambiente, que pode ser favorável para eles, então pode ser um local úmido, quente, que é o que eles gostam geralmente, ou então o animal pode se sentir atraído porque naquele local tem presas dele. Então, geralmente o escorpião ele é atraído porque ele se alimenta de insetos e alguns insetos gostam de ambiente sujo, então ele vai para lá porque é um local favorável para ele se alimentar. Esses animais podem acabar indo para a civilização ali perto e podem acabar entrando na casa das pessoas. Isso causa uma situação desagradável, né, para as pessoas, mas é importante lembrar que os animais também são vítimas, porque toda essa degradação e todo esse desmatamento está tirando o habitat deles. E a degradação da mata ciliar causa muitos prejuízos também, porque ela possui funções muito importantes para a vida daquele riacho. Uma das funções dela é a de evitar a erosão do solo, que é responsável pelo assoreamento dos rios e dos riachos. Esse assoreamento, ele afeta muito o curso d'água, afetando a qualidade daquela água e a vida dos seres vivos que dependem daquele ecossistema.
O assoreamento também, ele é responsável por ter uma fonte muito carregada de nutrientes ali, e isso causa também um desequilíbrio ecológico naquele riacho. E uma outra função da mata ciliar, que não é menos importante, é a de filtragem dos arredores daquele riacho. Então ela realmente serve como se fosse os cílios dele, evitando que sedimentos entrem pela água da chuva e evitando também a poluição por resíduos. Outra questão importante a se discutir é sobre os impactos que toda essa degradação causa na gente e no ambiente. Tudo isso que eu falei para vocês sobre os riachos e a sua importância refletem algo que nós chamamos de saúde ambiental. A saúde ambiental, ela pode ser definida como os agravos à saúde causada por fatores físicos, químicos ou biológicos. A urbanização desenfreada acaba ultrapassando a capacidade das cidades de providenciar uma infraestrutura e serviços essenciais para aquela população. Então, serviços como água, saneamento, serviços de saúde, emprego, moradia, acabam ficando defasados e tudo isso causa o impacto na saúde da população. Os serviços de água e saneamento, eles têm uma relação mais explícita com a saúde, em particular a saúde infantil, porque as crianças estão mais vulneráveis às consequências desse ambiente não tratado. O serviço de saneamento, ele tem o objetivo principal de melhorar as condições de vida e do meio ambiente, porém, esse serviço não chega no Brasil todo. Doenças como diarreia, malária ou pneumonia são as causas mais comuns de morte infantil de crianças entre 1 mês de vida e 5 anos de idade, segundo a OMS. E ainda segundo a OMS, cerca de 10% dessas doenças poderiam ser evitadas se houvesse um investimento no saneamento básico. A dengue, por exemplo, é uma doença que se favorece muito nesse cenário. Os fatores relacionados à qualidade de moradia também impactam a saúde, como, por exemplo, presença de umidade, de mofo, muitos indivíduos por cômodo, se há uma má ventilação, proliferação de insetos e também muitas moradias acabam não tendo um tratamento de esgoto. E o descarte desses dejetos a céu aberto favorece a disseminação de epidemias. Então, a população que mora naquele local insalubre, ela fica mais vulnerável, porém não significa que a sociedade em geral não será afetada. Um outro problema está relacionado ao descarte incorreto de resíduos. O Brasil produz, por ano, cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos e uma parte considerável não chega nem a ser coletada, sendo descartada em lugares irregulares, na rua, riachos, rios, em terrenos. E o descarte incorreto desses resíduos acabam causando alguns danos que eu já mencionei, como assoreamento dos rios, proliferação de animais peçonhentos, devastação da área verde. Mas um outro que eu vou acrescentar aqui é o entupimento de bueiros. Isso acaba promovendo enchentes em épocas de chuva. Vale ressaltar também que nem todos os resíduos produzidos são domiciliares. Existem resíduos industriais, comerciais, agrícolas, de saúde, entre vários outros. E o manejo, tratamento e descarte desses resíduos são importantes para preservar a saúde do solo, da água e do ar. A poluição do ar, ela faz parte do cotidiano das pessoas, praticamente. E a OMS calcula que mais de 1,5 bilhões de moradores urbanos estão expostos a níveis de poluição acima dos níveis recomendados. As doenças respiratórias são as mais relacionadas com esse tipo de poluição. Então, muitos casos de morbidade, rinite, bronquite são relatados, aumento da mortalidade e também, prejuízo da função pulmonar. Existem 2 tipos de poluição do ar. A primeira é a externa, que geralmente nós encontramos nas grandes cidades, que são causadas principalmente por transporte, como carros, ônibus, e também por fábricas e usinas. E a poluição domiciliar, que é causada geralmente pelo uso de materiais como madeira e carvão para cozinhar. Essa prática ela é mais comum em áreas mais pobres. Oi, meu nome é Laura e eu vou falar um pouquinho sobre a biodiversidade de fauna e flora do Brasil e os biomas e suas características.
O Brasil tem 6 biomas, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. E cada um deles é dividido por características específicas de vegetação, de biodiversidade no geral. Eu vou começar falando um pouquinho do bioma Mata Atlântica, que possui maior número de espécies e plantas por unidade de área, e ele representa 1 a 8% de toda a fauna e flora mundial. A gente colocou em cada bioma representantes de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e plantas. Não é um número exato de espécies, mas é um número aproximado. Aqui estão alguns representantes de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e plantas do bioma Mata Atlântica. Atualmente, existe apenas 12% aproximadamente da Mata Atlântica restante. E eu vou falar um pouquinho das ameaças que esse bioma enfrenta e que causou essa destruição tão grande. A expansão do cultivo da cana-de-açúcar, desmatamento ilegal, corte seletivo para a produção de carvão, invasão de espécies exóticas, caça, coleta de espécies vegetais, atividades coloniais, enfim. Então, tudo isso fez com que sobrasse só isso aqui da nossa Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela é um hotspot, porque ela, ao mesmo tempo que ela possui uma grande biodiversidade de espécies, ela também enfrenta um alto nível de ameaça de extinção. Então, é um bioma com mais espécies ameaçadas. A sua flora tem 1.544 espécies ameaçadas de extinção e no número de 627 espécies ameaçadas de extinção no Brasil, 61% dessas espécies são da Mata Atlântica. O Campos Sulinos representa o bioma Mata Atlântica e Pampa e atualmente restam apenas 10% de distribuição original. Agora eu vou falar do bioma Pampa, que fica localizado especificamente no Rio Grande do Sul. Ele possui o ecossistema Campos Sulinos, que é um ecossistema natural. Ele tem uma alta diversidade de espécies e seus organismos constituem uma complexa teia de relações que asseguram a integridade das paisagens e seus serviços ambientais. Aqui estão algumas das espécies que a gente escolheu para representar esse bioma. Então, aqui, de novo, mamíferos, aves, réptil, anfíbio e planta. Estima-se que atualmente restam apenas 40% da área original desse bioma e que ele corre um alto risco de extinção. Entre as ameaças que esse bioma sofre estão a invasão de espécies exóticas, utilização de pesticidas, revolvimento do solo e a conversão dos campos em lavoura, silvicultura e pastagem. O bioma cerrado tem uma elevada biodiversidade, e a sua savana é tropical. E só esse bioma abriga mais da metade das aves conhecidas no Brasil. Esse bioma, ele tem um tipo específico de funcionamento, que são os incêndios naturais. Eles são muito importantes para a manutenção da biodiversidade, da reprodução de algumas plantas. Entretanto, por causa da atividade humana, estão ocorrendo muitos incêndios antrópicos e que estão prejudicando bastante esse bioma. Aqui estão as espécies que a gente escolheu para representar, né? Então, mamífero, ave, réptil, anfíbio e planta. Na região sul, tem muita atividade antrópica, atividade humana, então a gente pode ver aqui que está em vermelho, tem um grande nível de ameaça. Já na região norte, por ter um acesso mais difícil dos seres humanos, está mais preservado. Então, entre as ameaças que esse bioma sofre, estão o uso predatório de espécies, implantação de grandes obras de infraestrutura, o turismo desorganizado e predatório, poluição, desmatamento, expansão agrícola e pecuária, contaminantes ambientais e erosão.
O bioma Pantanal, ele é uma grande área úmida com áreas raramente ou permanentemente periodicamente alagadas. E ele é caracterizado por um ciclo de inundação anual com variação de intensidade no decorrer dos anos. Aqui são as espécies que a gente escolheu, então, para representar esse bioma. E como os outros biomas, ele também sofre bastante ameaças por ações antrópicas, como os efeitos do uso do fogo, a caça e o tráfico de animais silvestres, alteração dos habitats naturais, mudanças climáticas, introdução de espécies exóticas, trânsito não regulado nas estradas que cortam o Pantanal. E se estimava, então, o desmatamento total do Pantanal até 2009, até pelo desmatamento das florestas ribeirinhas, que afeta muito a biologia e a biodiversidade das espécies aquáticas. O bioma Caatinga, ele tem uma diversidade biológica expressiva e ele recobre boa parte da região semiárida, como a gente pode ver aqui. Ele tem uma oferta de água esporádica, irregular e imprevisível, fazendo que ele tenha essa característica bem específica. Como a gente pode ver aqui, né, essas são as espécies que escolhemos para representar esse bioma. É importante dizer que esse bioma ele tem como característica a falta d'água, esse clima seco, né? Só que por ações antrópicas isso está sendo bastante afetado. Então essa falta de água está se tornando cada vez maior. A caça também é uma das ameaças. O pastoreio excessivo, as queimadas, as práticas agrícolas inadequadas e a desertificação. Esse desmatamento ele ocorre bastante para a extração vegetal, para a produção de madeira, de lenha, de carvão. E as consequências disso são o empobrecimento do solo, a redução da diversidade de plantas, uma reduzida disponibilidade de alimento para os animais herbívoros, a polinização, entre outros. Agora, para finalizar, vou falar um pouco do bioma amazônico. Sempre quando a gente fala do bioma amazônico, a gente usa muito a palavra grande ou maior, porque é realmente um bioma muito rico, muito grande e muito importante para o mundo inteiro. Porque ele possui a maior reserva de biodiversidade do planeta, ele também abriga a maior bacia hidrográfica do mundo e o maior rio em volume de água, que é o rio Amazonas. E as espécies que escolhemos. E nesse mapa dá para a gente ver o nível de desmatamento que a Amazônia vem enfrentando há muito tempo. E em amarelo, aqui a gente pode ver o desmatamento acumulado entre 1988 até 2019. Então, um desmatamento bem grande, aqui nessa imagem também. E isso porque existe uma exploração desordenada de madeira, de expansão agrícola, mineração legal e ilegal, mas muitas das vezes ilegais, e obras de infraestrutura. Bom, meu nome é Ranieri e agora a gente vai falar um pouquinho sobre diversidade animal e algumas doenças. A primeira doença que a gente vai abordar, então, é a doença da raiva, que é causada por um vírus de RNA. Aqui nós temos uma estrutura de como o vírus é, e aqui nós temos também a classificação desse vírus, que é da ordem Mononegavirales, família Rabidoviridae, gênero Lisavírus e espécie Rabies vírus. Então aqui estão algumas informações sobre a doença da raiva. Tá? Então ele é transmitido por meio da saliva de animais contaminados e é importante focar nessa parte que os animais precisam estar contaminados para poder então transmitir a raiva. E geralmente acontece pela mordida do animal. Também leva a vítima a quase 100% dos óbitos e é também um problema
tanto de saúde pública, como também causa grandes prejuízos à agropecuária. E o mamífero que está mais envolvido na doença, e sempre é bastante comentado quando se fala da raiva, é o nosso morcego, que também é um mamífero pertencente à ordem Chiroptera. E na América Latina, os morcegos hematófagos, que são os que se alimentam de sangue, têm maior, então, envolvimento com essa doença. E as outras espécies de morcego, não somente os morcegos que se alimentam de sangue, também têm um papel bastante importante na transmissão dessa doença. Bom, então aqui eu peguei de um artigo essa imagem, né? O morcego, das espécies de morcego que se alimentam de sangue, somente este morcego aqui se alimenta de sangue de mamíferos, tá? E ele é chamado Desmodus rotundus, então ele tem essa carinha aqui. Tá? E aqui só para mostrar no ambiente silvestre como que acontece. Então os morcegos estão aqui nas flechinhas, próximo a indivíduos a organismos que vivem ali no ambiente silvestre. E aqui nós temos todo o ciclo de como acontece então a transmissão dessa doença. Nós temos principais 4 ciclos, que é o ciclo aéreo, acontece entre morcegos, né? Pode ser ele que se alimenta de sangue ou de outros itens alimentares. Nós também temos os de ciclo silvestre, que são basicamente saguis, macacos pegos, raposas, cachorro do mato, que podem transmitir entre eles também essa doença. O ciclo urbano, que acontece basicamente entre cães e gatos, né? Então aqui também pode transmitir entre eles. E o ciclo rural, que acontece geralmente entre animais de produção. O ciclo aéreo, o morcego então ele pode transmitir para os de ciclo silvestre, para os de ciclo rural e para os cães e gatos, e também para o homem, e todos os outros ciclos também podem fazer essa transmissão para o homem, porque o homem tem contato. Então, o homem ele tem contato com esses animais de ciclo silvestre e de ciclo urbano, porque ocorre desmatamento muito hoje em dia, e os animais tendem a sair das regiões de floresta e irem até a cidade em busca de recursos alimentares ou por outros motivos. E essa aqui, então, é uma reportagem que é de 6/7/2022, onde um jovem foi arranhado por um gato e pegou raiva humana e foi parar na UTI. Bom, então, como eu disse, geralmente acontece pela mordida a transmissão da doença, mas nesse caso aqui foi por um arranhado de gato, tá? Então, os gatos, por exemplo, têm o costume de lamber as patas e pode ser que isso pode ter ocasionado, então, a doença da raiva. E quais são os sintomas, então, dessa doença? Bom, então aqui eu peguei também de um artigo essa tabelinha aqui, que mostra desde o início da exposição até o final, que pode ser a morte. E eu vou falar um pouquinho dos sintomas. Então, a partir do momento que a pessoa tem a exposição, a gente tem um período de incubação do vírus, que é de 20 a 90 dias mais ou menos, mas em média acontece de 25 a 45 dias. Então, depois desse período, a pessoa começa a ter os sintomas que a gente chama de inespecíficos. E começa a fase prodrômica, que vão aparecer todos esses sintomas. Febre, dor de cabeça, dificuldade ou dor ao deglutir, algum formigamento próximo à região que foi atacada, vômito, desorientação, surdez. São alguns dos sintomas que eu coloquei aqui para a gente mostrar quais são os sintomas inespecíficos dessa fase. Isso pode durar de 2 a 10 dias, mas vai depender de todo o aparato que a pessoa que foi atacada vai ter, então, em relação a médicos e medicamentos. Depois dessa fase, ela pode ter, então, começam os sinais neurológicos e a fase neurológica, que vai apresentar, então, algumas desses sintomas, né? Então, algumas manifestações de fobia, convulsão, delírio, alucinação. Então, os sintomas ficam um pouco piores. E daí ela pode durar de 2 a 7 dias, também dependendo de todo o aparato médico e todos os cuidados que o paciente vai ter. Se então não for possível, né, que o paciente se recupere nessa época, ele vai então entrar em coma. O coma pode durar de 0 a 14 dias ou mais, dependendo também de todo o cuidado que as pessoas, né, e que os médicos vão dar ao paciente atacado. E se não for possível, então, como eu falei para vocês, a maior parte, né, dos pacientes acaba entrando em óbito. E como que acontece, então, o tratamento, tá? Bom, para casos confirmados, nós temos alguns tratamentos já específicos, que seria a indução ao coma, ou uma terapêutica específica, que é um protocolo que eles utilizam específicos para essa doença,
tá? Com medicamentos antivirais. E acontece também a aplicação da 4ª dose antes dos primeiros sintomas e depois da instalação do quadro clínico, então, a aplicação da 5ª dose, tá? E é importante lembrar que é elaborado em cultura de células, tá? Essas vacinas. E daí não é utilizado o soro antirrábico, tá? E para casos suspeitos, que pode ser feito? Então, é tentar, por isso que está aqui, né, um tratamento terapêutico, que é um protocolo de Recife, que é o que eles é um protocolo que eles utilizam, mas eles colocam que também pode ser utilizado algum outro tratamento que surtir também grandes efeitos para o tratamento dessa doença. E qual é então a profilaxia? Nós podemos ter de 2 tipos, a vacinação e o soro antirrábico, tá? E aqui eu também peguei essa tabelinha do mesmo artigo para mostrar para vocês, então, um pouquinho de como que acontece e quais são o que ela estimula e qual é o tipo de imunidade que ela desenvolve. Então, gente, a vacina, ela tem característica antígeno rábico, que é o vírus inativado. O que ela atua? Ela atua na estimulação dos anticorpos contra o vírus no nosso organismo. Ela tem a imunidade ativa e tem 2 tipos de vacina. A que é produzida em tecido do sistema nervoso central animal, ou ela pode ser produzida em cultivo celular ou similar. Também temos o soro antirrábico, que ele já é o anticorpo antirrábico, que a gente chama de imunoglobulina. São anticorpos antirrábicos produzidos em outros organismos. A imunidade é passiva e também existem 2 tipos, o produzido em animais, ou soro antirrábico heterólogo, e produzido em humanos, que é a imunoglobulina antirrábica humana. Bom, falando um pouquinho sobre a varíola agora, a varíola também é causada por um vírus chamado monkeypox e, em primeiro momento, ela foi conhecida como varíola do macaco. Mas os macacos são tão vítimas quanto nós humanos, claro. Então, a maneira correta de se falar não é varíola do macaco, mas sim a nova varíola, tá? Ela é uma zoonose causada por o vírus mpox, que é o monkeypox, pertencente ao gênero Orthopoxvirus, na família Poxviridae. Ela foi chamada de varíola do macaco porque ela foi descoberta primeiro em macacos em 1958, em macacos de laboratório, na Dinamarca. E depois, em 1970, ela foi descoberta, então, e verificada em humanos também. E quais são as formas de contágio? Bom, então, o contato direto com as lesões na pele de uma pessoa infectada, compartilhar itens como toalha e lenços, exposição às secreções respiratórias das pessoas contaminadas, e animais também podem passar isso, né, transmitir essa doença por humanos por meio de mordidas, arranhões ou consumo de carne de animal contaminado. E quais são os sintomas? Então, aqui vão ter alguns sintomas que também acontecem em outras doenças, como febre, dor de cabeça, dor muscular, dor nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão. Mas também existem as lesões na pele, que acontecem primeiramente no rosto e depois se espalham para o restante primeiramente no rosto e depois se espalham para o restante do corpo. E elas são parecidas com as da catapora e as da sífilis, então é importante que você consulte seu médico quando aparecerem as lesões na sua pele. E qual que é o diagnóstico e o tratamento dessa doença? O diagnóstico é feito por um exame RT-PCR com secreção das lesões no corpo ou das crostas das lesões. E o tratamento geralmente não necessita de um tratamento específico, porque os sintomas tendem a desaparecer entre 2 e 4 semanas. O médico pode receitar alguns medicamentos para aliviar os sintomas da doença e também é importante que a pessoa fique em isolamento. E qual é, então, a prevenção dessa doença? Evitar o contato próximo com pessoas diagnosticadas com a doença, evitar trocar e compartilhar materiais como toalhas e lenços, desinfetar e lavar as mãos com água e sabão, utilizar máscara e a vacinação. A vacinação, ela não ainda está desenvolvida para vacinação em massa, mas já tem alguns países que estão desenvolvendo a vacinação para essa doença. E, além disso, nós vamos falar agora de todos os temas que nós falamos, algumas atividades para a gente fazer com os alunos em sala de aula, para que você, professor, possa, então, desenvolver e sempre melhorar as suas aulas em relação a temas como esse, ou também pegar as mesmas atividades e fazer, então, com outros temas que você achar que as nossas atividades cabem também. Então, aqui eu peguei um
é como se fosse uma elaboração de aula de uma professora. Ela trabalhou um tipo de atividade que chama fanzine. Depois eu vou explicar o que é. Então, antes de explicar o que é uma fanzine e mostrar alguns exemplos, a primeira coisa que ela fez nessa aula foi, então, fazer o conhecimento prévio dos alunos sobre esse tema, sobre o tema que ela ia trabalhar, aqui no caso, problemas ambientais locais. Ela fez isso por forma de perguntas, ou ela também deu a ideia de a gente poder fazer uma aula expositiva, ou seja, mostrar para os alunos o que é, né, aqui no caso sobre problemas ambientais, e pedir para os alunos relacionarem essas atividades, né, e essa aula que ela deu à sua realidade atual. Isso fica um pouco mais fácil porque estamos falando de problemas ambientais locais. Aqui, então, ela começou o desenvolvimento das atividades. Essa professora aqui, ela utilizou o meio de leitura para os alunos. Então, ela distribuiu algumas atividades, pediu para os alunos lerem. E no meio dessa atividade, ela foi fazendo algumas perguntas para os alunos, para que eles pudessem, então, desenvolver as atividades posteriormente. Aqui, ainda no desenvolvimento, que ela já começou, então, a trabalhar um tema mais específico dentro do tema principal, que foi poluição. Ela, basicamente, separou os alunos em grupos para que eles pudessem, então, realizar as atividades, que eu vou mostrar agora o que é. Então, gente, isso é uma fanzine. O que é uma fanzine? Tá aqui a explicação, né? É uma publicação impressa independente. Quem produz o objetivo principal é expor as ideias, pode ser feito por qualquer pessoa e tem produção e distribuição de baixo custo. Então, aqui os alunos fizeram de uma forma, colocaram recortes de revista, escreveram. Aqui no tema poluição, fizeram algumas anotações aqui também. Então, é bem legal. Isso pode ser exposto no colégio, pode ser feita uma outra exposição e só expondo as ideias aqui. E legal mostrar que a fanzine, ela não tem nenhum tipo de restrição. Pode ser feito de qualquer forma, a menos que isso possa, então, expor a ideia da pessoa que está fazendo. E aqui também, coisas que, né, nós já vemos dentro da sala de aula, que é trabalhar com música, teatro, produção de jornal, né, os alunos fazeriam um jornalzinho sobre determinado tema, experimentos científicos, jogos de tabuleiro, produção de maquete e também a produção de história em quadrinhos. A gente vai mostrar alguns exemplos agora. Bom, músicas. Então aqui eu tenho tanto músicas mais antigas como de cantores mais atuais, falando, por exemplo, de temas que nós abordamos aqui, como problemas, biomas brasileiros e ameaças e também problemas ambientais, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, músicas do Roberto Carlos, como Amazônia, Luiz Gonzaga, Asa Branca, e uma música de um cantor atual, que é o Luan Santana, que é Um Grito Entre as Cinzas, que também pode ser utilizado para trabalhar biomas. Assuntos de problema ambiental, nós temos Emicida e Vanessa da Mata, que também são cantores atuais, que trabalham a música Passarinhos, Chitãozinho e Chororó, Planeta Azul, Vanessa da Mata, Absurdo, e aqui Luiz Gonzaga, Shot Ecológico. Algumas músicas que vocês podem trabalhar. E como trabalhar, então, músicas? Bom, a gente pode pedir para os alunos pesquisarem músicas que são envolvidos com o tema que você está trabalhando. Pode pedir para eles ouvirem a música e responder um questionário, perguntando o que eles acham, qual é a opinião deles sobre determinado assunto, também é bem legal. Dá para fazer um teatro e utilizar a música, então, no teatro. Fazer história em quadrinhos, então apresentar a música para eles e deixarem que eles utilizem a criatividade para fazer histórias em quadrinhos e fazer uma paródia utilizando uma música então específica que você pode pedir para eles fazerem então. Jogos de tabuleiro. Bom, geralmente os jogos de tabuleiro são jogos pequenos, onde a maioria dos alunos não consegue jogar simultaneamente. Então, aqui nós pensamos num jogo de tabuleiro diferente. É um jogo de tabuleiro grande, gigante, onde os alunos podem ser os pinos desse tabuleiro. Então, como que o tabuleiro pode ser feito? Pode ser feito com bambolê, pode ser feito com cartolina, pode ser feito com tatame, pode ser feito da maneira que você achar, só para a gente delimitar as casas do tabuleiro. Os alunos podem ser, então, os pinos do tabuleiro. Um aluno vai representar um grupo de 5 alunos, né? Então, ele vai ser o pino que vai andar nesse tabuleiro. Algumas casas vão ter perguntas, então é importante que você, professor, tenham cartas com várias perguntas e delimite algumas casas que serão perguntas. E a cada pergunta você tira uma pergunta e faça para o aluno. Importante que sejam perguntas diferentes para que os alunos, então, não copiem a resposta um do outro, certo? Quando for passar por essa casa. Então, um exemplo de pergunta aqui. O ser humano faz parte do meio ambiente? Então, se ele acertar, ele vai avançar 2 casas. E se ele errar, ele vai voltar uma casa.
E é legal que daí o grupo consegue ajudar a pessoa que está participando a também fazer ali, participar e responder essas perguntas em conjunto. Então, todo mundo consegue participar. É legal como você vai utilizar os dados, fazer um dado grande ou utilizar o dado pequeno mesmo, só para poder, então, fazer quantas casas o aluno vai ter que andar nesse tabuleiro. E no final, aqui, como a gente está falando de problemas ambientais, a equipe vencedora ganha uma declaração de guardiões do meio ambiente, ou você pode, então, modificar isso, fazer com que todos os alunos ganhem, utilizar a criatividade aí para fazer da melhor forma possível. Então, aqui algumas imagens de tabuleiros já tradicionais e a gente está trazendo uma ideia inovadora, então. História em quadrinhos. Bom, aqui a atividade é simples, né? É você dar um tema para os alunos e deixar com que os alunos utilizem a criatividade deles sobre o tema. Aqui, né, temos um quadrinho que eu pesquisei. Então, aqui, olha que legal, eles utilizaram frutas, né, para fazer essa atividade, né? Frutas conversando sobre o meio ambiente, sobre o quão é importante reciclar. Então, é bem legal, eles utilizam bastante a criatividade nesse tipo de atividade. Aqui nós temos um outro quadrinho que eu também busquei, né? Que é O Mundo é o que você faz com ele. Então, aqui alguns quadrinhos de como seria o mundo depois, né? Com a globalização, industrialização e o mundo ali depois, né? Como ficaria. Maquetes. Bom, maquete já é uma coisa bastante utilizada dentro das salas de aula, mas a gente trouxe aqui, então, para mostrar alguns exemplos de maquete. Aqui os alunos podem utilizar a maquete meio a meio, que é metade o ambiente então está limpo, está cuidado, e do outro lado, como ficaria esse ambiente com toda a queimada, né, destruição, poluição dos rios e os animais ali que podem aparecer. E aqui também, né, numa casa, ali a sujeira acumulada e alguns organismos que podem aparecer ali. Isso aqui são só exemplos que vocês podem utilizar de várias maneiras em vários temas. Aqui a gente, como está trabalhando um pouco mais a área ambiental, a gente trouxe esse tipo de maquete, mas vocês podem utilizar esse tipo de atividade em outros temas também. E nós, do SOS Riachos, gostaríamos de apresentar para vocês a nossa cartilha educativa, que chama SOS Riachos, uma aventura pelos riachos urbanos, que vocês podem utilizar com os alunos de vocês, tá? Nós temos o link aqui, mas nós também temos no nosso Instagram, que é sos.riachos, você pode entrar lá, o link está na biografia, e você consegue baixar essa cartilha de forma gratuita para você poder utilizar com seus alunos na sala de aula. Bom, pessoal, então, a nossa primeira parte do curso é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus amigos professores, curtam, e vocês podem deixar também as questões, né, e as dúvidas que vocês tiverem aqui embaixo nos comentários, e nós vamos responder assim que possível. Agradecemos a participação, e é isso!